Mas vamos lá. Uma matéria muito boa para nós brasileiros, que eu faço questão de falar, porque você não vai ver isso em Jornal Nacional, você não vai ver isso na Foice de São Paulo, nessas bostas dessas mídias tradicionais. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Você vai ver isso na Brado e em outros pouquíssimos lugares independentes e que se respeitam e têm vergonha na cara e falam a verdade do que é que está acontecendo no Brasil, ok? Então, matéria do Brado Jornal. Brasil cria 2,7 milhões de empregos em 2021, aponta CAGED. O Brasil abriu 2,7 milhões de postos de trabalho com carteira assinada em 2021. Foram 20,7 milhões de contratações contra 18 milhões de demissões no período. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Os dados constam do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O indicador considera apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui os informais. Eis a íntegra da apresentação. Os resultados de dezembro ficou negativo em 265,8 mil postos. O mês tradicionalmente fecha mais vagas do que abre por causa do fim das contratações temporárias para o Natal e o Ano Novo. O número veio pior do que a mediana das estimativas do mercado financeiro, consultado pelo Brado Jornal. O saldo positivo no mercado de trabalho em 2021 é considerado uma vitória para o governo de Jair Bolsonaro. Mostram a recuperação frente a 2020, marcada pelo início da pandemia de Covid-19 e o auge da crise econômica causada pela doença. Segundo os dados revisados, o Brasil fechou 191,5 mil empregos em 2020. Antes das revisões, o governo falava na abertura de 142,7 mil empregos naquele período. Isso ocorre porque os dados do CAGED são recalculados mensalmente na medida em que as empresas informam o número de funcionários contratados e demitidos ao longo dos meses. Por causa de atraso das companhias, os números do CAGED nem sempre refletem com precisão o desempenho do mercado de trabalho. Diversos especialistas pedem cautela na comparação dos dados com os dos anos anteriores, porque o Ministério da Economia alterou a metodologia do CAGED no início de 2020, um pouco antes do início dessa crise sanitária. A partir de 2020, a prestação de informações pelo empregador do CAGED foi substituída pelo E-Social, sistema de escrituração que unificou diversas obrigações dos empregadores. Por isso, o novo CAGED considera uma base de informações mais ampla que a usada anteriormente para medir a geração de empregos formais no país. Se considerado os números divulgados a cada um dos 12 meses de 2021, o saldo foi de 2,8 milhões de empregos. Com a revisão, foi para 2,7 milhões, queda de 6%. O Ministério do Trabalho e Previdência afirma que é comum a defasagem de informações no CAGED. Alega que as empresas podem enviar os dados nos meses seguintes e os números são atualizados constantemente. Salário médio. O salário médio de admissão de trabalhadores com carteira assinada ficou em R$ 1.921,19 de janeiro a dezembro de 2021. Nas contas do governo, houve queda real, descontada da inflação, de R$ 79,07 no salário médio, uma variação de menos 3,95% em relação ao ano anterior. Atualmente, o Brasil tem 41,3 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, alta de 7,08% frente ao ano anterior. Dá cerca de 19% da população com vínculo trabalhista. E aqui ela faz um apanhado sobre o emprego e o desemprego em todas as regiões do Brasil, mas que não vale a pena a gente citar aqui, não. Mas o que interessa é o seguinte: o Brasil
criou 2.700.000 empregos em 2021. E isso equivale a dizer que temos praticamente o mesmo número de empregados pré-crise sanitária, se é que vocês me entendem. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque as pessoas ficam dizendo, porque o presidente Bolsonaro não se preocupa com o trabalhador, não se preocupa com o emprego. Está aí. Paulo Guedes é o melhor ministro da economia que esse país já teve, entendeu? E graças a ele, com a orientação e a liderança do presidente Bolsonaro, a gente está conseguindo se livrar desse maldito pesadelo de lockdown, de fechamento de empresas, de fechamento de escolas, que tudo isso contribuiu para o desemprego. Mas graças a eles dois, e obviamente a nossa força de vontade, a força do trabalhador brasileiro, nós estamos nos superando e os nossos índices já são praticamente iguais aos diante desse flagelo social que se abateu perante o mundo inteiro.